Uma pergunta muito constante nos comentários, e eu acredito que deve ser uma pergunta bem constante em diversos outros canais, é possível passar num concurso público em menos tempo? Menos tempo é o quê? 60 dias, geralmente eu vejo vocês perguntando, ou 90 dias quando está com o edital aberto. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês? Eu vou trazer com base a resposta dentro da minha formação, tá? Dentro de uma análise comportamental, num contexto geral, em cima de evidências científicas, não da subjetividade. Combinado? Então, se você estava buscando uma orientação mais específica em relação a isso, esse vídeo é para você. E eu quero que você já dê um joinha aí. E depois eu gostaria muito que você colocasse os seus comentários, os seus argumentos e o que você acha dentro de toda essa polêmica ou desse tema aqui no vídeo. Combinado? Vou gostar muito de ler os seus comentários também. Então, vamos lá. Quando a gente pensa... será que se eu começar agora eu tenho chance? O edital abriu agora, será que eu tenho chance? Então nós temos que analisar dois tipos de ideias. Se você tem base, dependendo do concurso que você for prestar, obviamente que se você tem uma boa base, você já vem estudando português, e quando eu falo base, eu não estou dizendo que você esteja gabaritando, mas que você já estudou, que você já tem um pouco de experiência. As matérias que costumam cair no concurso, você já tem também uma base, como direito constitucional, direito administrativo, dependendo do ramo que você presta, o tipo de carreira, direito penal, direito civil, processo civil. Então todo esse contexto tem que ser colocado em voga para analisar se você tem alguma chance, tá? Tenho sim uma bagagem, Kátia. Pega aqui, tem uma bagagem. Aí vem o outro e diz assim, não, vou começar do zero. Aí, quando vocês trazem essa resposta para mim, qual é a próxima coisa que eu tenho que analisar junto com vocês? Qual é o tipo de rotina que você tem, né? Qual é a base que você trouxe da escola? Se você não tem problemas de interpretação, se você não tem TDAH, se você não tem problema de analfabetismo funcional, está lidando com ansiedade aguda, né? Ou ansiedade crônica, não está em depressão. Tá? E como é o seu ambiente como um todo, a carga horária que você tem, se você procrastina. Então tem que olhar agora todo o campo externo junto com o interno, tá? Por que você fala isso, Kátia? Porque digamos que eu pegue uma pessoa que já tem base e abrir o edital, ela vai se organizar, mas ela, mesmo que ela tenha base, ela procrastina bastante, ela não consegue montar um material de revisão, ela compra o material antes de fazer o cálculo estratégico, ela compra o material antes de analisar se o que ela comprou encaixa na rotina dela ou se está adequado ao estilo de aprendizagem dela, né? Inclusive, eu sempre falo para vocês, lá no nosso site de assinantes, tem gratuito lá para vocês, o link aqui na descrição para você fazer o teste de estilo de aprendizagem. Tem que fazer. Eu não vejo nenhum canal falando isso pra vocês, e obviamente que não, porque também não tá dentro da área de formação deles, então extremamente compreensivo. Então você tem que fazer, tem aqui na descrição, vá lá olhar no site, tá bom? Então tem quanto contexto para poder responder isso para vocês. Aí vamos supor, um novato, se ele não tem base nenhuma e ele for auricular, sinestésico, visual, ele vai ter que começar com videoaulas para ter essa base, ou um curso presencial para ter essa base, né? E se uma pessoa que não tem disciplina, muitas das vezes ele vai ter que sair da casa dele e fazer um curso presencial. Isso você pode encaixar em alguns aspectos também para quem já tem base. Uma salinha de estudos, por exemplo, né? Ou uma biblioteca para começar a desenvolver esse hábito que talvez dentro de casa, por causa de todos os distratores de redes sociais, vá atrapalhar um pouco se ele quer em curto prazo. Mas quando o edital tá aberto, Kátia, você tem que analisar que essa sua narrativa não pode esquecer que a pressão com uma data faz com que a gente se esforce mais. Isso é verdade. Também concordo, você tem esse parâmetro que vai te ajudar, mesmo que você seja uma pessoa indisciplinada. Mas, se você é uma pessoa extremamente ansiosa e não está bem de saúde mental e física, isso aí realmente vai atrapalhar bastante, tá? Então, o que nós temos aqui?
Para analisar se você tem chances em 60 dias, vamos supor que você compre um material que fala assim, ó, se você seguir todo esse roteirinho aqui, você vai estudar em 60 dias todo esse conteúdo, ou em 90 dias todo esse conteúdo. Tá lá, o material foi dado para você, certo? Basta você seguir. Mas para isso você vai ter que ter uma atenção sustentada e focada. Para isso você vai ter que ter uma habilidade boa de raciocínio e interpretação em relação àquilo que você está estudando, né? Porque passar por tudo isso saindo do automático ou estando no automático, isso também vai realmente refletir na tua nota, tá bom? Não vou falar detalhes aqui, vou tentar no geral para você pensar comigo, tá bom? Bagagem, já começamos a falar sobre isso. Adequação à tua rotina, como você aprende. Saúde mental e física. E obviamente que um sono razoável. Uma pessoa que está sofrendo de insônia, até que vocês já sabem, né? A insônia afeta a memorização. Tá? Então precisa tomar muito cuidado também. Então um sono pelo menos razoável, não vou dizer a quantidade de horas de sono que você tem que ter, mas é aquele sono que quando você acorda bem. Acordou cansada porque não dormiu direito, não está bem. Então esse tem que ser seu parâmetro. Quantas horas é bom? Para um é 6 horas, para outro é 7 horas, para 8 é 8 horas, para outra 9 horas. Mas qual é a minha individualidade, Kátia? Quando você tem o seu sono, acorda, está bem. Essa é a sua individualidade, tá bom? Agora, depende também do número de vagas. Por quê, Kátia? Vamos supor que você, veterano, já tem uma boa base, tua nota tá legal, você só precisa lapidar algumas coisas, já é um conteúdo que você vem estudando, é uma matéria ou outra diferente que você vai ter que se encaixar, né? E tem só 90 dias ou 60 dias para estudar. Obviamente que vai ter que ver o número de vagas, porque assim como você tem outros concorrentes, mas é uma margem pequenininha. Gente, pense bem, o Banco do Brasil, quase 1 milhão de inscritos, 10% a margem pequenininha, quanto que dá? É muita gente, tá? Esse negócio de margem pequenininha, como a gente olhava lá em 2008, em 2010, para com isso, tá bom? Então, se tem 2 vagas e não tem cadastro reserva, então tem aí uma variável também que a gente não pode desconsiderar, tá entendendo? Por isso que eu tô falando, fica muito difícil uma pessoa vender algo pra você, prometendo algumas coisas, se você não olhar essas variáveis, porque é você que compra, você que faz essa escolha. Se a pessoa oferece ali, ela tá no papel de oferecer. Cabe a você a prestar atenção nas coisas que eu falo para ter essa bagagem de informação e se comprar ciente de que fez o certo ou fez o errado, porque a responsabilidade é sua. Não adianta depois sair falando, isso aqui não presta, porque fulano de tal me prometeu 60 dias, me prometeu 90 dias, não compre que isso aqui é balela. A culpa é sua, não adianta botar a culpa neles. A culpa é sua. Eles estão ali para vender, e o que é vendido, dependendo do perfil da pessoa, vai dar certo. Só que é massivo. Eu jogo assim, igual jogar um monte de milho para galinhas e galos, um monte de comidinhas para os pombos, né? Pega quem quer, tá certo? Então, você tem que se responsabilizar com isso e parar de ficar colocando a culpa naquilo que você investe. Você tem que ter o comportamento adequado para aquilo que você investe. E se não tem que desenvolver esse comportamento. É importante a gente conversar sobre isso para parar com essa coisa. Quando manda para os outros, perguntam, a pessoa vai responder o que você quer, principalmente se ela estiver vendendo, entende? Alguma coisa. Você tem que saber que tem outras variáveis que precisam ser analisadas. Mas eu posso pegar como teste? Sim. A partir do momento que você já investiu em algo assim e você percebeu que não deu tão certo quanto você gostaria, será que você conseguiu seguir a risco que foi passado? Talvez não. Então, a culpa é do material? Não, a culpa é de você ter comprado algo que você não parou para analisar o que você tem em sua volta. Entende? Não parou para analisar se você consegue interpretar bem em cima desse material. E apesar disso, você também tem que ter um comportamento de, a parte, saber que você tem que estar ativamente também aparando as arestas, se organizando um pouco mais. E saúde mental. Porque como precisamos da atenção sustentada e focada, pessoas com a mente acelerada
TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e outras comorbidades bipolares, borderlines, depressão, distimia, né, que é uma depressão prolongada, e déficits nutricionais, mesmo que você esteja fazendo tudo certinho, você vai ter dificuldade de criar aquela arborização em relação aos seus neurônios, em relação à comunicação sináptica, vai ter toda essa dificuldade também para reter bem o conteúdo. E para reter o conteúdo, não é ver só o material ali e depois pensar assim, puxa vida, não estou memorizando. Ninguém memoriza sem revisão, e alguns precisam dar até certo um espaçamento um pouquinho mais longo, e outros precisam de espaçamento mais curto e entender o que é a ideia de fragmentação, né? A gente tem um site com uma assinatura bem baixinha mesmo, se você quiser entender um pouco mais sobre esses conteúdos e muita ferramenta, entra lá que já pega de graça, ou se você quiser algo muito mais, você vai pegar um valor bem baixinho por mês no nosso site sobre aprendizagem, sobre ansiedade, sobre diversas coisas que complementam esse vídeo aqui. Tem link aqui na descrição e vai lá olhar. Mas voltando aqui, então, você percebe que quando vocês perguntam por aí, não tem como responder. Quem responde para você, talvez não tenha esse conhecimento mais global que eu acabo trazendo aqui para vocês, entende? Então, vai falar o que você quer ouvir. Às vezes vocês mandam para mim. Antigamente eu até respondia, porque eu não tinha as formações que eu tenho hoje. A gente continua evoluindo, vai aprendendo. Tem muitos vídeos meus antigos que eu não gravaria, não falaria mais a mesma coisa, mas eles estão ali para vocês verem toda a minha evolução também, né? Tem uma playlist sobre aprendizagem, vocês vão ver os mais antigos, depois vocês vão ver os mais novos, vão ver no que vai mudando, que eu vou trazendo algumas atualizações, né? E eu até falo pra vocês, foque muito mais nos meus vídeos de 2020 pra cá, ou de 2019 pra cá, estão um pouquinho mais atualizados, e vocês vão perceber que no decorrer dos anos, e até mesmo lá no site, para assinantes, todo mês vai ter coisa atualizada, porque sempre está tendo coisas novas no mundo científico em relação a como aprendemos, né? Então, hoje vocês, há anos atrás vocês tinham esse tipo de informação, hoje vocês já têm informações mais polidas, né? E mesmo que vocês entrem em sites falando de livros, de como aprendemos, fragmentar, espaçamento, eu percebo que vocês não sabem aplicar, né? E apesar de ter essa informação, vocês continuam comprando cursos e mais cursos e mais cursos, mentoria, mais mentoria, né? Uma parte dá certo, outra parte não dá certo, né? Então, isso acontece mesmo porque não é fácil aplicar a teoria sobre a aprendizagem, né? A aprendizagem junto com toda a base psicológica e orgânica, não é fácil pegar individualmente e adaptar e encaixar na vida de vocês. Então é importante vocês pararem com isso, pegar nesse contexto geral, tá? Que mais que a gente pode colocar aqui sobre saúde física, saúde mental, adequação, material. E o novato começou agora, dependendo se for um TRE, se for um Tribunal de Justiça, um TRF, um MPU, se ele não tiver bagagem e não tiver uma carga horária muito grande que ele possa se dedicar, e ainda não conhece bem como aprende, e não conhece nada sobre o cálculo estratégico, né? E compra um material imenso sem calcular, que depois percebe que passou a parte toda dos 60 ou 90 dias só vendo videoaula, e para piorar, revisa com videoaula. Quando ele for fazer a prova, só se for um milagre mesmo dele conseguir estar lá entre os primeiros colocados, porque nem quem está muito bem preparado está tendo dificuldade para realmente tirar uma nota acima de 85%, porque não é tão simples assim. Podia ser antigamente, hoje em dia já não é mais, né? Devido à facilidade de acesso de informação que vocês têm. E o veterano também, a essa altura, que ele não entende, porque ele estuda e ele tá com essa nota mediana, né? Porque às vezes precisa ter um olhar mais clínico para ajudar a identificar o que está acontecendo. Não é tão fácil quando vocês vêm até mim, que vocês contratam os meus serviços, e eu tenho que analisar o que está acontecendo. E às vezes eu me deparo com pessoas que dizem assim pra mim: ai, mas e agora? Eu tô assinando esse site aqui, eu já gastei muito, como é que eu vou fazer? E aí eu fico como que eu posso? Numa encruzilhada entre falar a verdade pra pessoa e passar a mão na cabeça dela, mas vocês me contratam pra falar a realidade. Né? Descobrir que você comprou um sapato maior que o teu pé
e ter que dizer pra você que você não vai conseguir correr uma maratona calçando 36 e comprou um sapato número 40. Não tem cabimento eu tentar organizar uma coisa que eu já sei que vai te levar pro fundo do poço. Por isso que às vezes não, né? Por isso que muitas das vezes vocês vêm até mim com o material de vocês para analisar se está adequado ao perfil, né? Inclusive, entra aqui na descrição para conversar com a minha equipe para entender como funciona. E aqui, ó, é ralo, hein? Comigo eu falo pra vocês, é ralo, não tem nada assim, ó, bonitinho que vai te entregar na mão, não tem essa pegada de concursos aí. Porque como eu tenho que desenvolver comportamento, é você ali aprendendo a montar a arquitetura do material dentro daquilo que você precisa. E às vezes é a longo prazo, às vezes não é tão simples assim. Vocês entenderam? Então, a resposta que eu trouxe para vocês, que eu vejo por aí, tá nisso, englobar e analisar sua vida pregressa, sua nota, seu organismo, saúde mental, saúde física, o que você tem realmente de conhecimento, facilidades, como que você aprende, que material que você comprou. Entende? E o novato a mesma coisa, eu preciso analisar todos esses detalhes, porque cada um lhe traz uma dificuldade diferente, uma peculiaridade diferente. Tem alguns que são ambientes muito agitados, tem outros que viraram procrastinadores premium, né? Então tem outras pessoas que não estão dormindo, tem gente que tem criança pequena em casa, tem gente que trabalha, faz faculdade, estuda 1 hora ou 2 horas por dia, comprou um material de 400 horas, calcula 400 horas ou 380 horas, uma pessoa que só tem 2 horas para estudar por dia, quando é que ela vai terminar? Que é a ideia do cálculo estratégico, só calcule. Entende? Isso é para cair a ficha de vocês de uma vez por todas. Não ter mais assim um resquício. Você que tá me ouvindo aqui, tenho certeza que nunca mais você sai por aí perguntando para as pessoas: vou começar agora, será que eu tenho chance? Porque você vai lembrar do que eu falei aqui. Você tem que aprender a se autoavaliar, do que ficar delegando pro outro coisas que você tem a obrigação de saber. Porque você, se você não sabe, não adianta delegar na mão do outro. É por isso que a sua vida não vai pra frente. Tá bom? Responsabilidade é isso. Vida adulta é essa. E se você não tem consciência de quem você é e o que precisa ser feito mediante aquilo que você quer, porque você é inseguro, porque você tem medo, porque você trouxe uma bagagem cheia de traumas, tem que tratar com terapia. Tem que lidar com isso, para que você tenha autonomia de dizer não para aquilo que não te serve, dizer sim, mesmo dizendo sim para aquilo que te serve, aprender a adaptar, porque nada vai ser perfeito quando você investe que encaixe perfeitamente. Às vezes você vai ter que fazer algum ajuste e aí sim, ó, ualá, aí sim você começou a dar os passos de um modo mais certeiro, de um modo mais objetivo e sem firulas, tá bom? Estamos conversando? Espero que sim. Beijão, abraço forte de ursa. Juízo.